graça e paz sejam multiplicados sempre. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres na Bíblia. O que podemos aprender com elas? Isso mesmo, estou muito feliz nessa segunda-feira. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Este é um canal cristão que tem como intuito crescermos em graça e conhecimento do Senhor todos juntos. Então, sejam muito bem-vindos se este é o teu desejo também. Bom, primeiro quero já pedir desculpas que semana passada eu não postei nenhum vídeo, pois eu estava de molho, né? Pela quarta vez eu venci o Covid, graças a Deus que nos dá a vitória. E hoje nós estamos aqui para compartilhar mais essa bênção na nossa vida. E hoje nós vamos falar também de uma anônima, como algumas outras que nós já falamos, mas essa não nos deixou bons exemplos. Muito pelo contrário, deixou exemplos daquela mulher que nós não devemos nem de longe pensar em ser. Bom, estamos falando da mulher de Potifar. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Isso mesmo, é aquela lá de José. A Bíblia vai narrar sobre a sua história em Gênesis, no capítulo 39. Ela era casada com um homem chamado Potifar. Ele era um homem muito importante no Egito, era um alto oficial da corte de Faraó. Potifar, ele comprou José lá dos comerciantes ismaelitas que o tinha levado até o Egito, lembra? Ele levou o jovem filho de Jacó à sua casa para servir-lhe como escravo, como mordomo. Na casa de Potifar, José foi muito abençoado pelo Senhor e rapidamente ele ganhou a confiança daquele oficial. Ele, então, tinha tanta consideração por José que o encarregou de todos os assuntos da sua casa, das suas propriedades, dos seus negócios. Bom, foi nesse contexto que a mulher de Potifar, essa mesmo que nós não conhecemos o nome, colocou os olhos em José. Ela se sentiu atraída por aquele jovem hebreu e pediu que ele se deitasse com ela. Porém, José muitas vezes recusou o convite daquela mulher, ainda alertou sobre a imoralidade que ela estava lhe propondo. Na verdade, José considerou a proposta da mulher de Potifar como uma grande maldade. José estava comprometido com um padrão moral muito maior. O padrão que nós vimos no nosso último vídeo, chamado padrão ouro, que é amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, José não poderia ceder à proposta daquela mulher, da mulher de Potifar, pois significaria não apenas quebrar códigos legais, mas também desrespeitar o seu senhor ao trair a sua confiança, especialmente violar o padrão moral de Deus que ele exige daqueles que querem ter uma vida santificada. Então, nós podemos aprender com a história da mulher de Potifar que para viver o padrão moral de Deus, nós devemos. Primeiro, devemos dominar os nossos desejos. A mulher de Potifar sabia que era algo errado, o que ele estava propondo a José. Mas parece que seus impulsos falaram mais alto e ela não cessava de importunar José. Como a Bíblia deixa claro que todos os dias ela tentava então seduzi-lo, mas ele não lhe dava ouvidos. A Bíblia vai dizer que quando Caim sentiu inveja do seu irmão, o próprio Deus disse a ele lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler? Gênesis 4, 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Precisamos sempre, meus queridos, sempre pedir auxílio do Espírito Santo. E mais do que isso, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos domine, nos dê domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo. Então, quanto mais de Deus e do seu Espírito nós buscarmos, nós tivermos nas nossas vidas, mais nós seremos vitoriosos nessa área. E vamos conseguir, então, dominar aquilo que nos afeta. Não só se referindo às práticas sexuais, como na história, mas também a qualquer coisa que queira nos dominar.
Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim. Vamos ler também? É muito importante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo, ou seja, o homem é escravo daquilo que o domina. Nós, meus queridos, somos chamados para ser livres em Cristo, para poder dizer não para tudo aquilo que nos afasta do padrão ouro de vida que o Senhor nos chamou para que nós tenhamos. Nós somos chamados para ter esse padrão ouro e precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, então, para que possamos dominar a nossa vida. A segunda lição que nós aprendemos é o egoísmo e a falta de amor ao próximo. Essa mulher é símbolo de toda a imoralidade, mas eu quero destacar aqui que o egoísmo foi muito grande. Pois assim, meus queridos, como muitas pessoas hoje em dia ainda vivem, se achando que por dinheiro, ou por aparência, ou por posição, podem tratar os outros como mero objetos para satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. O egoísmo dessa mulher era tão grande que ela não pensava na aliança com o seu marido. Ela não pensava naquele jovem que estava ali servindo ela, dedicado, abençoando a sua casa. Ela via apenas como um escravo, apenas como um servo, para satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Infelizmente, meus queridos, muitas pessoas não sentem amor ao próximo, apenas sugar aquilo que eles podem proporcionar. E quando não podem mais lhe dar aquilo que satisfaz os seus desejos, essas pessoas os abandonam sem piedade. Nós, homens e mulheres cristãos, de maneira alguma nós podemos pensar assim. Nós devemos nos lembrar de Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que vai dizer assim. Vamos ler? 2, 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa é a orientação de Paulo para nós. Então, nós devemos olhar os outros com amor. A terceira lição, meus queridos, que eu quero trazer aqui nessa história, que aprendo com esse episódio, é que ela era uma mulher imoral. E nós devemos fugir de toda imoralidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 20, vai dizer assim. Vamos ler também? 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 20. Fugir da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que palavra mais linda. Então, como escreve o sábio também, lá em Provérbios, vai dizer assim: cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Está lá em Provérbios, capítulo 23, 27 ao 28. Meus queridos, qualquer relacionamento imoral pode até começar doce, como mel, mas o seu fim é amargo como o veneno. Nós podemos conferir isso em Provérbios capítulo 5, do 3 ao 4. Com esses versículos em mente, eu quero encerrar dizendo que somos, meus queridos, minhas queridas, templos do Espírito Santo. E nós não podemos fazer da casa do Espírito Santo um lugar inabitável. Tudo que Deus criou é muito bom, dentro dos padrões divinos que Ele mesmo instituiu. Mas o inimigo das nossas almas, ele tende a mudar toda a verdade em mentira. E as bênçãos de Deus, ele deseja transformar em meios para trazer condenação aos homens. Por isso, nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a fugir da imoralidade.
Neste ponto, ele estava tratando, sim, literalmente da prática da imoralidade sexual. O que nós mais estamos vendo nesses últimos dias é esse tipo de imoralidade aumentando cada dia mais. E pessoas sem Cristo tratando como se tudo fosse normal. As nossas crianças todos os dias são expostas a toda sorte de práticas sexuais ilícitas. Bom, diante de Deus, o intuito do inimigo é dizer que tudo isso é normal. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo vai dizer aos romanos dessa forma: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e a adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Em muito tempo, os homens têm invertido os valores morais, os valores de Deus. Eles querem sujar aquilo que Deus fez de mais belo, de mais lindo. Eles querem converter em toda a imoralidade. Mas Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. E hoje nós aprendemos com essa mulher a não seguir os exemplos que ela praticou. Então, ela foi dominada por desejos impróprios, ela deixou-se dominar pelos seus próprios desejos imorais, pelos seus impulsos. Ela foi egoísta, ela não teve amor ao próximo, nem ao seu marido, nem àquele jovem. Ela também exercia ali toda a prática imoral. E aí nós fomos hoje advertidos pelo Espírito Santo, através destes exemplos, meus queridos, minhas queridas, a buscar ter um padrão ouro de vida, assim como José. Amar a Deus acima de tudo, é o nosso próximo como a nós mesmos, não deixar-nos dominar pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências carnais, mas buscar ser dominado pelo Espírito Santo, que ele sim deve dominar a nossa vida. Nós também aprendemos que não podemos deixar o egoísmo falar mais alto e o amor ao nosso próximo deve estar em evidência. E também que nós precisamos fugir de toda a imoralidade. Então é isso, minhas queridas, meus queridos, o nosso vídeo dessa segunda-feira, este exemplo a não ser seguido, não é verdade? Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. E eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. Não deixe de assistir os outros vídeos, olhe se você é inscrito no canal, compartilhe com seus irmãos para que possa alcançar mais vidas e mais vidas serem abençoadas também e terem, meus queridos, esse privilégio que nós temos de viver em comunhão. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.